voltando pro Corinthians aqui, volta pro Corinthians de novo. Qual a ideia do Corinthians contra o Internacional hoje às 7h30 ou 8 horas, Paulo? 7h30. 7h30 da noite, Souza. Eu vejo um jogo muito equilibrado. Eu já falei que, apesar do desfalque, a equipe do Dorival é uma equipe equilibrada. A gente viu isso no primeiro tempo. O problema todo foi o segundo tempo, quando o Flamengo volta para o jogo e você tem o tempo, né, de intervalo para poder consertar algumas coisas. Mas eu tenho falado, o Dorival enfrentou esse problema no São Paulo, quando foi campeão. O Campeonato Brasileiro também sofreu bastante, ganhou o último jogo contra o Bahia fora de casa. Então o Dorival está passando pela mesma coisa, tendo que administrar essas duas competições, que não é fácil para um time que tem todas essas dificuldades que o Corinthians tem. Mas dentro das dificuldades, eu estou vendo um Corinthians equilibrado, um Corinthians que joga, um Corinthians que não se esconde do jogo, que cria oportunidade, que o cara está fazendo o que pode com o elenco que tem, porque os próprios jogadores que estão lá, ele já desistiu de alguns. Se coloca no lugar do Corinthians, do dia a dia, em termos políticos lá. É muito louco, porque, cara. assim, ó, se coloca na Ponte Preta 100 dias sem receber o salário, os jogadores da Ponte Preta, os caras subiram para a Série B. Não é muito louco? Mas ninguém fala nada, né? Ninguém abre, ninguém toca nesse assunto, ninguém mostra isso. Olha o São Paulo. Olha o São Paulo. Saiu do Paulista, saiu da Copa do Brasil, saiu da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, se ficar com 55 pontos, 54 vai ser muito. Para o torcedor hoje tem que torcer para fazer os 45 primeiro, né? Porque tá também. Feia, O que aconteceu no último jogo. Olha o Santos, que subiu um pouco com o Vojvoda, né? Que é um baita do treinador. A comissão técnica dele é muito forte. Não precisa do Neymar, que está agora fazendo um TikTok aí, não tava. Eu vi ele na sambando aí, com aquelas musiquinhas idiota, que cada um goste da música que quiser. Agora do Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tiaguinho, Péricles. Agora é um tipo de música, né? Agora cada um escuta a música que quiser. Aí você pega a situação desses três, é uma das piores situações em Campeonato Brasileiro dos últimos 20 anos. Souza. Então é torcer, né? O São Paulino torce e o corintiano torce também para que o time pontue no Brasileiro, porque a gente não tem elenco, né? Esses clubes não têm elenco para disputar duas competições. A gente está vendo o perrengue, o Dorival está tendo que buscar na base, né? Tendo jogadores lá, né? Porque a alternativa era Thales Magno, Romero, e esses jogadores não estão trazendo aquilo que o Dorival espera. O Dorival está tendo que buscar na base e está tendo resposta, né? O Guinegão é um jogador desse, o Breno Bidon, eu sempre falei que era um cara que ia ganhar muita moral com o Dorival. Porque acho que é o jogador que vai ser vendido no final do ano. Para que o Corinthians possa ter sobrevivência em relação ao ano que vem, só para disputar campeonato. Paulo do Vale. Para pagar o Memphis também. Exatamente. E outra coisa, você não tem nada contra Memphis, contra Neymar. Que, por sinal, não tem nada contra ninguém, falar a verdade, nos fundos do meu coração. Mas a gente está aqui para falar aquilo que tem que falar. Dá para ter ideia, Paulo do Vale, quando o Dorival Júnior faz um grande trabalho pelo aquilo tudo que está acontecendo no Corinthians, de ser campeão paulista, foi o Emiliano Dias. E mandar embora, que não era para ter mandado embora, no meu ponto de vista. Aí o Dorival Júnior vem estar na semifinal da Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, tem que brigar para ganhar mais 15 pontos, para não brigar no final do ano, que nós estamos no dia 1º de outubro. Outubro, novembro, dezembro, acabou, que é até o dia 7, né? 7. São 2 meses, 67 dias para acabar o ano. Paulo do Vale, monstro sagrado, neto do Luciano do Vale e pai do Santiago. Aliás, a CBF hoje divulgou a nova tabela aí para o ano que vem, né, com algumas mudanças. Mas sobre o Dorival, eu acho que o Dorival é o cara certo na hora certa no Corinthians. Com relação a encontrar soluções com um elenco curto, de você potencializar jogadores medianos, talvez, você dá moral para os caras da base. E hoje você falou da família Dias, né? Hoje tem um reencontro aí do Corinthians com a família Dias, que conhece esses caras, né? Eles têm ali um conhecimento do elenco do Corinthians que mudou pouco desde a saída deles, só que ao mesmo tempo o Corinthians enfrenta um time que num recorte recente, para mim é o pior time do Campeonato Brasileiro no momento, que é o Internacional. Mesmo os times estão na zona do rebaixamento. Um time lento, um time mal fisicamente. Eu já fiz alguns jogos do Internacional na Rádio Craque Neto. É um time muito lento e essa é a grande dificuldade. Sem o Roberto, sem o Memphis, sem o Garro, o que perde o Corinthians é muito tecnicamente, mas ao mesmo tempo você tem um menino. Você tem um menino que é a cara do Corinthians, que é o Guinegão.
Você tem um menino que corre, você tem um menino que desenvolve. Vocês não viram esse menino acontecer nada com ele nos últimos 3 meses em relação a não correr, a não suar a camisa do Corinthians, a não desenvolver uma força muito mais física do que técnica. E, ao mesmo tempo, a classificação da Copa do Brasil vem muito dele. Vem muito dele. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Qual a importância do Guinegão e o Vitinho, 2 meninos jogando à frente no jogo de hoje, Wagner, Fernando Veloso e Araras estava no Brasil Urgente ontem. Tava no Datena. Tava no Joel Datena. Joel Datena, E o Datenão, um beijão pro Datenão, um beijo carinhoso, Datena, eu te amo. Tava no Joel Datena. Agora, esse time do Corinthians aí, que a gente está vendo esse esboço da escalação, eu acho que não chegaria à semifinal da Copa do Brasil e vai continuar brigando na parte do meio para baixo da tabela. Porque realmente é um time que dá poucas alternativas para o Dorival. Você não tem ninguém que cria. Você não tem ninguém que... O Guinegão ainda finaliza um pouco, mas não é, né? Não dá para comparar com os que vinham jogando há outro tempo. Se bem que esse aí é o melhor deles hoje. Mas é um time que traz poucas alternativas para o Dorival. E sem falar que se ele for mexer durante o jogo... Qual o pênalti que você bateu aí, Roberto? Você não bateu um pênalti. O Lula ficou bravo com você. O Alexandre de Moraes, olha como o Corinthians é grande. Os caras lá naquela confusão toda. E o pênalti que o Roberto bateu, hein? O mundo acabando. O Trump querendo acabar com nós. 100% de tarifa. Vocês ainda acham que é importante? 100% de tarifa para o Brasil. Nós somos brasileiros, independentemente de quem vocês votou, quem não votou. O Brasil é mais importante. O mais importante é os pobres. Gente, vamos ter calma. Ô, Lula, vai lá, conversa com o Trump lá. Pega eu pra falar pra ele lá em inglês. Lá o meu inglês é maravilhoso. Nós conversa com ele. Vai, segura aí a onda. Pá. O pau torando. E aí? Você viu o Pedro que bateu, o Roberto? O Corinthians é muito grande, velho. O Corinthians é uma coisa impressionante. Ô, Lula, eu vou conversar, eu sei ele, pessoal, nós dois conversando em inglês com o Trump. Meu Deus do céu. E aqui você imagina só? Imagino. Aí eu ia falar pra ele, vai Corinthians! É isso que eu ia falar só. Vai Corinthians! Voltando pro Corinthians, qual a ideia em relação a esses jogadores da frente? Craque, uma coisa que tem que pontuar muito com a chegada do Dorival é esse setor defensivo, que era o setor que mais sofria no Corinthians, né? Não sei, esse setor aqui... Ele tirou o Félix Torres, ele tirou o Kaká. Ele achou a dupla de zaga. A verdade, a dupla de zaga é o André Ramalho e o Gustavo Henrique. Os 2 laterais estão jogando muito bem. O Ranieri, pra mim... tá jogando muito. O Ranieri, pra mim, é o pilar desse time, né? No setor defensivo, mas, assim, uma coisa que tem que pontuar muito é o fato do Dorival ter equilibrado. Mas só uma coisa, viu, Ranieri? Não acha que você é craque, não, que você não é, viu? Quando você quer passar, quer querer ser centroavante, quer ser meia-direita, não é não, viu? Pai, fica de volante. Ele deu uma chegada no Carrascal no jogo, você viu? Ele veio de longe assim. Eu gosto do... Já deu, regaçou. Pra mim, o Ranieri é um dos grandes jogadores do Corinthians hoje. Souza. Esse setor defensivo aí equilibrou muito o Corinthians. Se não fosse isso, o Corinthians estaria sofrendo muito. Porque o Corinthians, desde o ano passado, é um time que... E por que o Corinthians joga tão bem a Copa do Brasil enfrentando um Palmeiras? Porque não era esse time aí. Eu sei, Souza. Não era esse time. Veloso. Eu sei que não é esse time. Não era esse. Mas não jogou a Copa do Brasil com... Quando que jogou com o Garro, o Roberto e o... Copa do Brasil. Quantos jogos? Os 2. Que jogo foi? Os dois com o Palmeiras. Confronto com o Palmeiras, jogou o time inteiro. E com o Atlético? Que o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense não parou. O Atlético Paranaense é clube grande, Veloso. Não, mas tá na Série B. Não, tirou o São Paulo, tá complementar na Série B. Não. Desculpa, mas eu não penso O jogo assim, do Palmeiras é parâmetro, mas não jogou com esse time aí, não. Tá, então você quer dizer que... Com esse time aí... Com o time forte do Corinthians... Titular é forte. É forte. Esse time aí não é, não. Não é forte, mas não é um péssimo time. Pra mim. Souza. Não é um time ruim, não. Não é um time ruim, né? Se tivesse o Yuri ali, o Yuri Guinegão, melhoraria muito. Claro que com os 3 jogadores na frente, a gente viu ano passado o que o Corinthians fez. Né? Terminou como o melhor time paulista, né, do Campeonato Brasileiro, ganhando 10 partidas seguidas. Agora, sem os 3, sofre bastante, mas é um time equilibrado. Então, mas não olha é um time só, bom. Olha que loucura isso aí. O Santos, sem o Neymar, o que todo mundo falava? Que o Santos não ia chegar, não foi? O primeiro fora da zona de rebaixamento. Não, o que está acontecendo? Não, tudo bem, mas imagina só se o Vojvoda não entra. Não, o que fizeram também, Não, botaram o eu só quero Xavier lá, que não era treinador. Exatamente. Quem que botou o Kleber Xavier? Neymar. Quem que foi, filho? Neymar. Então, quem que mandou ele embora? Absurdo. Neymar. Quem que caiu? Quem que não quis o Pedro Caixinha em 4 meses? Neymar. Neymar. Quer dizer, isso daquilo que a gente entende.
né? Aí você pega um cara que chega, olha aí, olha o Santos, a situação que tá. Olha como melhorou o Santos em termos de velocidade. Olha como o Santos está muito mais veloz. Eu assisti o jogo contra o Bragantino, vi na Rádio Craque Neto. É uma coisa impressionante. Aí você pega o São Paulo, tem Lucas, Não. tem Oscar, você tem Luciano Mal, Ferreirinha que parou de fazer gol, Marcos Antônio que Caleri, não que jogou, essa temporada Caleri que machucado. não jogou. Olha só como o elenco é fraco. É isso que eu quero dizer. Aí você pega o Corinthians. Olha como o elenco do Corinthians ficou fraco em relação ao time titular. Sim. Não é verdade? É isso. Você colocou Thales Magno, não deu. Colocou Romero, não deu. Colocou Hector Hernandes, não deu. Ninguém. Quem que deu? Os meninos. Qual a ideia disso para você no jogo de hoje com esse time contra o Internacional? E quem vai sofrer mais até o final do ano? São Paulo, Santos e o Corinthians. Para mim, Santos. Ah, o Santos está brigando, primeiro fora da zona do rebaixamento. Cara, tô com medo de São Paulo, viu? Ah, do que está acontecendo com o São Paulo, dá medo, não dá só? Tá. Tô com medo de São Paulo. Pelo que vem apresentando aí, já passou esse negócio de se você tá ficando refém do que já Quantos passou. jogos faltam do brasileiro para 13 jogos? O Corinthians 13, São Paulo... 13. 14, 13 também? É, acho que é Pô, 14. é 2 meizinhos só, meu irmão. jogos. É 2 meizinhos. A pergunta para você, Paulo do Vale. Eu acho que o São Paulo sofre mais Isso também. por uma questão política. O São Paulo não vai cair no Campeonato Brasileiro. Eu acho que está bem encaminhada aí a questão aí dos últimos colocados, mas a questão política está desgastando muito. O Casares vive uma péssima fase na presidência do São Paulo, está rachado com o Carlos Belmonte, algumas movimentações aí de venda da base. O próprio São Paulo também, numa movimentação de virar SAF. Eu acho que tudo isso pode atrapalhar um pouco o trabalho do Crespo. O objetivo do São Paulo, que é chegar na Libertadores, eu acho que ele está distante de ser alcançado. Vamos lá. Para você que é corintiano, que está assistindo aqui os Donos da Bola, muito obrigado a todo mundo no YouTube. 90 mil pessoas com a gente simultânea. Cara, 90 mil pessoas simultaneamente aqui, né? Que, por sinal, os grandes programas de YouTube, um número como esse é uma coisa assim sensacional. Muito obrigado a vocês todos, obrigado pela audiência. É o seguinte...